Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de uma escola filosófica muito importante para a gente compreender o funcionamento do Estado na China, a história do Estado na China, né? História do Estado chinês, que seria a escola das leis, né? Ou legalismo, ou mesmo legismo, em chinês, Fatia. Essa escola trava, digamos, uma batalha intelectual, né, com uma outra escola já muito conhecida e falada aqui nesse canal, que é o confucionismo, né, a escola dos eruditos, os Zhutia, né, Zhu, a classe dos eruditos na China antiga, que depois se tornou sinônimo de confucianos, né, eruditos confucianos. Então, basicamente, a gente pode entender que o funcionamento do Estado ao longo da história, né, na China, é a história do embate, né, entre essas duas visões de mundo, a visão confuciana e a visão legalista. E como essas visões influenciaram esse Estado, né, ora pendendo mais para um lado, ora para o outro, e tentando equilibrar as duas influências, né? Então, para a gente começar, né, o nosso foco aqui é falar sobre o legalismo, mas antes a gente precisa entender o que falavam os confucianos sobre o governo do Estado, né, sobre como governar. Então, o confucionismo, ele sempre tem essa pegada moral, né? E aqui eu separei algumas frases, né, do Confúcio, né, alguns diálogos dele nos Analectos, nos capítulos 2 e 13, que são capítulos que, a meu ver, dialogam, né? Sobre a arte do governo e sobre o povo, né? Ou seja, quem governa e quem é governado, né? Então, para começar, nós temos essa frase do Confúcio que diz: associe o caminho a técnicas de governo e a uniformização às punições, e o povo evitará tudo isso sem desenvolver uma conduta genuína. Associe o caminho à virtude e a uniformização aos ritos, e o povo desenvolverá uma conduta genuína e se ordenará. Nessa frase a gente entende a crítica velada que o confucionismo faz a, digamos, a impessoalidade da lei, né? A lei no confucionismo, ela é um sinal de fracasso, né? Ela chega a posteriori do fato. Então, ela não necessariamente vai ensinar o indivíduo a como ser moralmente correto. O que a lei faz é criar a perspectiva de uma punição, e frente a essa perspectiva, o indivíduo se adapta para não receber tal punição, mas não necessariamente ele internaliza a conduta moral esperada, né? A conduta genuína, digamos. Então, aqui a aposta do Confúcio é que o governo ele precisa ser um governo pautado pela moral, né? O caminho, ainda que a técnica de governo e as leis possam ser importantes, mas o que vai fazer o povo realmente seguir um governante, né, o sucesso do Estado vai estar associado à virtude, aos ritos, né, a ensinar as pessoas sobre essa construção interrelacional da sociedade, né? Então, seguindo nesse outro diálogo, nós temos, né, Ti Tzu perguntou como fazer o povo ser respeitoso, leal, disposto, né? Confúcio disse: uma presença séria denota respeito, a responsabilidade filial e o zelo com os mais jovens denotam lealdade. Elevar os aptos e ensinar os que ainda não demonstraram seu potencial, isso denota disposição. Então, aqui, Confúcio, a gente pode reparar, ele não oferece uma fórmula pronta, ou melhor dizendo, uma fórmula fácil, né, para o interlocutor dele. Né? Como eu faço para o povo ter tal e tal conduta? Então, o que o Confúcio faz é virar a pergunta e falar: você precisa ser respeitoso, leal e disposto antes de tudo, né? Então, se o governante se portar seriamente, como é a exigência do cargo, né? Se ele for filial, né, com os pais, tiver zelo com aqueles que são mais jovens,
E se ele, né, ao governar, ele elevar aqueles que são mais aptos e ensinar os que não são tão aptos, né? Ou seja, apostar nas pessoas corretas, ensinar aquelas que ainda, né, não chegaram no nível ótimo, né? E claro, deixar de lado as pessoas que são um risco para o Estado. Então, tudo isso vai fazer com que o governante seja um exemplo. E aí o povo vai segui-lo e vai ser respeitoso, leal e disposto. Então, aqui Confúcio ele joga a responsabilidade em cima do governante e não oferece uma, digamos, fórmula fácil, rápida, para que o governante consiga o respeito, a lealdade e a disposição do povo. Então, como eu disse, esse capítulo 2 que se chama Wei Zhang, né, que a gente pode traduzir como para governar, ou sobre o governo, a arte de governar, em algumas traduções também. Eu não gosto muito de, né, digamos, dessa questão de arte de governo, arte da estratégia, arte disso, arte daquilo, porque parece que é uma coisa, digamos, você tira um pouco da seriedade, né? Me parece um tanto aquela visão sinológica mais antiga, né, que retrata a China, né, como a sabedoria prática. Então, eu não gosto muito desse termo arte, né? Mas o capítulo 2, independente disso, ele fala sobre a conduta de governar, né? Como governar o Estado, e a gente entende, né? Quem lê o capítulo 2, eu peguei aqui só dois trechos, né? É basicamente interessante, porque ele não está falando sobre estratégias de governo, sobre técnicas de governo, mas o foco do capítulo é sempre mostrar a necessidade de valores morais, né? O governante, né? Aquele que ocupa uma posição de destaque, de comando, ele precisa ter valores morais e precisa internalizar essa conduta. E aí ser um exemplo para os outros, né? O próprio capítulo começa, né, como ah, ali na sua primeira frase, né, o Confúcio falando que o governante precisa ser a estrela do norte, né, a estrela polar, se não me engano, né? Ou seja, precisa ser um exemplo em torno do qual todos os outros vão gravitar, né? Ou seja, é um capítulo sobre política, falando na verdade sobre moral, né? O que é muito comum na filosofia chinesa, né? Você tem trabalhos de historiadores que acabam sendo não só trabalhos de história propriamente, mas focam na moral ali dos personagens, né, históricos, por exemplo, né? E, então, aí, tirando algumas frases do capítulo 13, nós temos, que eu vou depois contrastar com a posição legalista, né? Mas nós temos aqui o que Confúcio fala, né? Confúcio disse: se pessoas aptas governassem a nação por 100 anos, seria possível vencer a brutalidade e superar o ato de matar, ou a gente poderia até traduzir como a pena de morte, né? Verdadeiras são essas palavras. E por fim, até mesmo uma frase que nos faz pensar, o Duque de Shan disse para Confúcio: em minha terra há pessoas corretas. Se o pai se aposta de uma cabra, o próprio filho testemunha contra ele. E Confúcio responde: as pessoas corretas de minha terra não são assim. O filho esconde o pai esconde o filho. Ser correto é isso. Então, aqui nós temos né, frases interessantes, porque a frase de cima, 13.11, tem uma visão humanista, digamos assim, né? Que o foco é você ter as pessoas corretas, moralmente corretas, e como elas podem ensinar essa moralidade para o povo, e aí criar um cenário ideal, né? Onde até mesmo, digamos, a violência poderia ser abolida, né? Porque todos estariam ali em harmonia, em equilíbrio harmônico, né? E na frase, na sentença de baixo, nós temos Confúcio, né? Isso pode até a gente pensar por que Confúcio então defende essa conduta, né, de alguém que esconde o ato ilícito do outro, né? O filho que esconde o pai que esconde o filho. Mas na verdade aqui o que o Confúcio está fazendo é escolher o menor dos males, né? O que a gente precisa lembrar é que na China, isso a gente encontra essa frase no livro do Zhao Tian, né, um autor que a gente já trabalhou aqui nesse canal. O indivíduo ele não é uma unidade política.
ele é a unidade biológica, né, como indivíduo, mas a unidade política é a família. Então, destruir a família, né, e quando um filho testemunha contra o pai ou vice-versa, isso destrói a família, é um mal maior do que você esconder o ilícito do pai ou do filho e depois, em particular, censurá-lo ou mesmo puni-lo, né? Como eu disse, Confúcio aqui escolhe o menor dos males. Não é que ele esteja falando que, ok, é correto, digamos assim, é normal roubar, né? Mas entre o roubo e destruir a unidade política da sociedade chinesa, que é a família, menos ruim que o filho esconda o pai e o pai esconda o filho. Então, como a gente vê, a política moral não se dissocia no confucionismo, né? Todo ato político é, antes de tudo, um ato moral. E essa constituição moral da sociedade é o objetivo da filosofia confuciana. Só que essa ligação entre moral e política é exatamente o que os legalistas, né, foco desse vídeo, é o que eles vão atacar. Porque para a escola das leis, o nome já diz, né? O que deve valer é a lei. Então, essas questões morais, familiares, né? Essa importância que Confúcio dá à família, tudo isso, ok, mas não pode sobrepujar o papel da lei em ordenar a sociedade, né? Então, por exemplo, no caso aí que a gente acabou de ver, os pais e filhos que escondem os crimes uns dos outros, né? Isso é impensável do ponto de vista legalista, né? Do ponto de vista legalista, é como o Duque de Chã fala, né? O filho testemunha contra o pai. E se fosse o contrário, o pai testemunharia contra o filho. Então a lei estaria sendo cumprida. Então a gente pode até fazer uma contraposição de dizer que, digamos assim, na terra do Duque de Chã, as pessoas são mais legalistas, digamos, né? O que vale é a lei. Na terra de Confúcio, o que vale é a noção da família, da preservação da família, dessa inter-relação, né, que começa a partir da família, e, enfim, portanto, uma questão, de uma moral interrelacional construída a partir da família, e a família precisa ser preservada, mesmo frente a um crime. E isso não tem espaço na sociedade legalista. O que deve valer é a lei, né, a lei acima de tudo. E o governo não tem relação com automaestria, se tornar um exemplo para os outros, né? Enfim, ser confiável, né? Mas sim com estabelecer leis claras e eficientes. Então, o bom governante, ele não necessariamente vai se encaixar no modelo da pessoa exemplar confuciana, né? O Tintze, muito menos no de um sábio, né? O sábio legalista, digamos assim, seria um sábio de senso comum, né? Ele tem inteligência o suficiente para aplicar leis, não o sábio da moral confuciana, né? Então, o que dizem os legalistas sobre governar o Estado, né? Eu separei aqui algumas frases do livro do Han Fei-tzu, que é um dos principais filósofos dessa escola, né? Aqui todas as frases estão no mesmo capítulo que eu selecionei por achar um capítulo que sintetizava, né, todo o tema aqui do nosso vídeo, embora, enfim, eu recomendo a leitura do livro todo, né? Então, nessa primeira frase nós temos, né, as recompensas devem ser generosas e previsíveis, de modo a beneficiarem o povo. As penas devem ser severas e inescapáveis, de modo a se fazerem temidas pelo povo. As leis devem ser uniformes, firmes, de modo a serem compreendidas pelo povo. Ou seja, não há, né, o que ele diz aqui, não há margem para interpretação, né? A lei a- precisa estabelecer claramente recompensas e punições e, enfim, né, ser aplicada a todos. Em seguida, na outra frase, o caminho de um governante competente está em seguir uma lei unificada, e não em procurar pela sabedoria. Está em possuir métodos firmes, e não em se mostrar confiável. Por essa razão,
caminho das leis é infalível, não havendo traição por parte dos ministros. Ou seja, isso dialoga com o que eu acabei de dizer, né? O governante ele não deve ser um exemplo de automaestria, de confiabilidade, de moral impecável. Ele precisa aplicar leis, né? Essas leis precisam ser unificadas, claras, eficientes. E ao fazer isso, né, ele também afasta, no entender dos legalistas, essa, digamos, possibilidade de traição dos ministros, né? Porque os ministros vão saber que eles estão sujeitos também a recompensas e punições, né? Então, a aposta aqui é exclusivamente das leis, né? Não há espaço para preocupações morais no legalismo, só para eficiência e impessoalidade da lei. E aí, né, eu acho que a frase que contrasta Confúcio com Han Fei-tzu é essa aqui. Os primeiros reis foram vitoriosos por conta de suas leis, não por darem ouvidos a emoções. Em relação a isso, a inter-relação ética, né, Jean, que a gente tem, aliás, um vídeo aqui no canal, não consegue estabelecer uma forma clara de governo. Ademais, o povo seguramente obedece à força, sendo poucos os que zelam pela conduta apropriada. Confúcio foi um sábio neste mundo, corrigindo sua conduta, esclarecendo o caminho, viajando por todos os cantos. Todos elogiavam seu Jan e admiravam seu I, mas apesar disso, aqueles que de fato o seguiram totalizaram apenas 70 pessoas, pois são poucos que de fato valorizam Jan e realizar I é algo difícil. Sendo assim, em toda a vastidão de tudo sob o céu, apenas 70 pessoas o seguiram, e apenas uma realizou a inter-relação ética e a conduta apropriada de fato. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que apenas Confúcio foi verdadeiramente confuciano, né? Só ele realmente entendeu e realizou a inter-relação ética e a conduta apropriada, né, em tudo sob o céu, ou seja, tudo sob o céu, a ideia do mundo todo, né, o mundo chinês, né, da época. Então, aqui a gente entende, e até é interessante essa frase, a meu ver, porque o Han Fei-tzu, ele não tira o mérito de Confúcio como um exemplo, né, um filósofo de peso, né, um exemplo moral até. Mas o que ele fala é que, né, enfim, é algo personalista, né? É muito difícil que as pessoas queiram seguir esse caminho confuciano. As pessoas seguem exemplos de sucesso. Se esses exemplos, e autoridade, né? Se esses exemplos de sucesso e autoridade são também exemplos morais, muito que bem. Mas isso você não pode esperar, né? O Estado não pode esperar por pessoas moralmente corretas que aparecem de vez em quando, enfim, raramente, talvez, né? Para conduzir os assuntos de Estado. O Estado precisa, né, viver o dia a dia e para isso é preciso de leis. Então não dá para esperar exemplos de moral, né? Pessoas exemplares, muito menos sábios. E aquilo, as pessoas, né, novamente, é, são poucos os que querem se dedicar a seguir esse caminho. Portanto, basear, né, a atividade do Estado nessas figuras, né, é algo ineficiente e perigoso, né? Esse modelo moral personalista confuciano, ele, no entender perdão, dos legalistas, ele pode levar o Estado ao caos, né? Por exemplo, né, uma das coisas que os legalistas abominam era a prática dos ritos funerários confucianos, em que a pessoa precisava se ausentar por 3 anos para, né, quando o pai ou a mãe morriam, por exemplo. Então você tinha um período de luto de 3 anos. Isso, para os legalistas, era um absurdo, porque afinal de contas você tira do Estado aquela pessoa, que pode ser uma pessoa-chave, né, por 3 anos, né? Então, como assim, né? O Estado não pode esperar o luto daquele indivíduo por 3 anos e aí, né, os assuntos não param, né? Ou seja, o modelo confuciano é um modelo ineficiente e até mesmo perigoso no entender dos legalistas, né? Então, o Han Fei-tzu, que viveu no século III antes de Cristo, né, antes da Era Comum, Han Fei-tzu, que aliás foi aluno de Sun Tzu, que foi um dos
confucianos mais importantes da história, né? Um confuciano mais realista, né? Que dialogava com os legalistas, né? Já temos vídeos sobre isso aqui também no canal. O Han Fei-tzu, ele meio que faz essa carta de nobreza filosófica, né? Como diz a Anne Chang, né? No livro dela, História do Pensamento Chinês, né? O legalismo já existia como prática, né? Mas o Han Fei-tzu meio que dá, né, todo esse lastro filosófico, escrevendo, né, o seu tratado sobre o legalismo, né, o seu livro, né, sobre o legalismo, e no entender dele, para que o Estado pudesse florescer, ele precisaria coibir ou até mesmo eliminar 5 tipos de indivíduos, né, que ele denomina de 5 pestes, o Wudu, né, 5 pestes, 5 vermes, ou mesmo 5 parasitas, que é, aliás, o título do capítulo que eu me baseei aqui, né? Capítulo 49 do livro do Han Fei-tzu. Então, quais seriam esses indivíduos? O primeiro deles, os eruditos, porque eles não seguem a lei, ou seja, eles tentam trazer esse exemplo moral, né, confuciano, né? Segundo, aqueles que falam sobre os reis da antiguidade como modelos de governo, porque afinal de contas, os tempos são outros. Então você não pode basear o governo do presente naquilo que aconteceu na antiguidade longínqua, né? Isso também é um convite para o caos. A gente vê que os confucianos se encaixam aqui nesses dois tipos, né? Tanto os eruditos como aqueles que têm os reis da antiguidade como modelos. Em terceiro lugar, os que usam de armas para fins privados e juntam seguidores, né, por feitos heróicos e mirabolantes e também se acham, por isso mesmo, no direito de não obedecer à lei, né, porque a ideia do legalismo é que o monopólio da violência física pertence ao Estado. Então, se você quer provar bravura, é no exército. E, preferencialmente, provando essa bravura contra o inimigo, né? Eles falam em decapitar cabeças de inimigos, né? Que é, aliás, o que o Estado de Qin, que unificou a China, né? No final do período dos Estados combatentes, eles foram eficientes, né? Brutalmente eficientes, porque eles tinham essa filosofia legalista, né? Então, e você tinha, digamos, o prestígio dos soldados ligado a quantas pessoas, quantos inimigos eles tinham decapitado. Então, dialoga, né, com o que aconteceu na realidade na China naquele momento, né, em 200 enfim, século 3 antes de Cristo ali, né, quando está terminando o período dos Estados combatentes e vai começar a dinastia Qin, né. Em quarto lugar, aqueles que procuram favores, né, ou seja, pessoas, né, corruptas, né. E em quinto e último lugar, os mercadores e artesãos, porque no entender do Han Fei-tzu, eles eram são, né, figuras que empobrecem as pessoas e tiram o foco da única atividade econômica que os legalistas acham importante, que é a agricultura, né, para fins utilitaristas, né, de, enfim, alimentação do Estado, do povo, né. Então, os mercadores e artesãos competem com a agricultura e eles também precisam ser eliminados porque eles inundam o mercado de bens inúteis e de baixa qualidade e por aí vai, né. Então, esses são os 5 grupos que, no entender do Han Fei-tzu, precisariam ser eliminados, né, do Estado para que o Estado florescesse. Então, ao longo do tempo, e isso a gente vai ver a partir da dinastia Han em diante, né, o Estado chinês ele foi um equilíbrio dessas duas ideias, né? Não dá para você governar excessivamente, ou melhor dizendo, só pela força, porque nenhum poder se legitima exclusivamente pela força. É preciso um lastro moral. Então, o confucionismo, né, ele tem ali, digamos assim, o seu lugar de fala, né, o seu lugar reservado nos assuntos de Estado. A questão do governante ser um exemplo moral, né, enfim, tratar o povo como sua família, né, o soberano como uma espécie de pai, né? Mas também não pode não ter leis claras e eficientes, porque a perspectiva da recompensa e da punição precisa existir, né? Então, o legalismo ele também tem a sua importância. E é em torno dessas duas escolas, né, que estão ali em oposição complementar, né?
É por isso o título dessa apresentação, né, uma dinâmica yin-yang, né, que dá ali o ritmo do Estado chinês, é essa dinâmica que estruturou, né, o Estado na China ao longo dos, enfim, das décadas e séculos, né? E aqui eu trago, para terminar, algumas referências, né, as bibliografias que eu usei, né, para fazer essa apresentação, os Analitos de Confúcio, o próprio livro do Han Fei-tzu, né, a versão que eu tenho, que eu li, é a traduzida pelo Burton Watson, e os caracteres e também uma leitura de comparação, a gente consegue encontrar no Ctext, né? Ctext é esse repositório incrível, né, de textos de filosofia chinesa que eu recomendo fortemente que todos deem uma olhada, que é muito bom. Tem ali os caracteres, né? Nem sempre os livros trazem o caractere para a gente comparar, né, e ver o que que o autor falou no original em mandarim. Então, o Ctext, ele nos permite isso. E tenho aqui também algumas sugestões de leitura, algumas obras que eu sei que existem, né? E que eu também pretendo ler em algum momento, né? Então, do Ding Xinjiao, né? O Estado Confuciano Legalista. Nós temos uma outra tradução do Han Fei-tzu, feita pelo Christoph Harbsmeyer, né? Que, enfim, é a obra do Han Fei-tzu, mas é uma outra tradução, né? Para quem quiser comparar com a do Burton Watson. E nós temos também em português um texto sobre o legalismo, um projeto de tradução, né, que inclusive eu participei traduzindo alguns verbetes da Enciclopédia Filosófica de Stanford, né? E aqui tem o verbete sobre o legalismo. Então aqui está no site da Federal de Pelotas, né, Universidade Federal de Pelotas, que eu também recomendo fortemente. Aliás, recomendo que leiam, enfim, quantos verbetes forem possíveis, né? Porque ali tem verbetes também sobre confucionismo, taoísmo, moísmo, enfim, filosofia chinesa antiga, filosofia mais contemporânea, né? E, enfim, recomendo fortemente também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Por favor, não se esqueçam de dar um like, comentar, compartilhar e se inscrever e ativar o sininho para mais. Até a próxima. Um abraço.